O asteroide passa, o clarão não vem, a poeira global não sobe. E nesse cenário, a história mais importante da Terra nunca acontece. Os dinossauros não perdem o planeta. Vamos assumir a regra exata deste vídeo. O impacto do fim do Cretáceo não acontece. Não há inverno global. Não há colapso em massa como conhecemos. O resto da história precisa se virar sem esse corte brutal. Às vezes, uma civilização nasce não porque venceu, mas porque o rival caiu. Neste cenário, o rival não cai. E isso muda quem come, quem foge, quem cresce, quem pensa e quem domina. No dia em que nada acontece, o planeta segue mesozoico. Florestas continuam densas, predadores continuam gigantes, herbívoros continuam numerosos e os mamíferos seguem pequenos demais para sonhar alto. Sem colapso global, os dinossauros continuam ocupando quase todos os grandes papéis ecológicos. Corredor veloz, colosso herbívoro, caçador de topo, tudo já tem dono. Debaixo desse império reptiliano, os mamíferos continuam vivendo como especialistas do escuro. Rápidos, furtivos, pequenos e prudentes. Sobrevivem. Mas sobreviver não é o mesmo que herdar o mundo. Imagine um ninho de mamíferos escondido no chão da floresta. Poucos filhotes, pouco espaço, pouca chance de errar. Em volta, gigantes que não deixaram vaga aberta para nada parecido conosco. A extinção em massa abriu espaço ecológico para explosões evolutivas. Sem ela, espaço livre vira artigo raro. E evolução sem espaço livre anda mais devagar para os derrotados. Esse é um ponto crucial. Mamíferos talvez não desaparecessem, mas ficariam comprimidos em nichos estreitos por muito mais tempo. Menores, mais escondidos, menos diversos nos papéis grandes. E aqui o vídeo começa a ficar pessoal. Sem a queda dos dinossauros, os ancestrais dos primatas talvez nunca encontrem o mesmo corredor evolutivo para crescer, explorar árvores, refinar mãos e ampliar cérebro. Talvez sua linhagem nem chegue perto de nós. Grandes herbívoros moldam a vegetação. Grandes predadores moldam o medo. E medo constante muda comportamento, reprodução, tamanho, mobilidade e oportunidade. O futuro da vida depende de quem controla o chão. No nosso mundo, mamíferos encontraram corredores vazios para crescer. Neste, toda porta parece ocupada. Chão tomado, copa disputada, costa patrulhada. Não falta vida. Falta espaço para outra história começar. Aves são dinossauros, então sem a extinção, elas continuariam existindo, mas dividindo o mundo com parentes muito maiores e ecossistemas muito mais competitivos. No nosso mundo, o colapso apagou muitos gigantes. Neste, a pressão para permanecer grande continua. E quando o topo da cadeia nunca esvazia, a inteligência mamífera não recebe o mesmo convite para ocupar o vazio. Claro, o planeta não congelaria no tempo. Clima, continentes, mares e florestas continuariam mudando. Mas, sem um grande reset, as linhagens dinossauриanas mudariam junto e continuariam disputando o trono. Milhões de anos se passam. E em vez de um mundo de mamíferos grandes, você encontra selvas, planícies e costas ainda marcadas por descendentes de dinossauros, agora mais adaptados, mais refinados, talvez até mais estranhos. Aqui entra um erro humano comum. A gente olha para si mesmo e imagina que inteligência tecnológica era destino. Não era. Foi contingência. Sem o caminho dos mamíferos, a autoconsciência complexa pode até surgir, mas não precisa surgir em nós. Existe uma hipótese fascinante e incômoda. Se algumas linhagens de dinossauros continuassem refinando visão, coordenação, sociabilidade e manipulação, algo mais inteligente poderia emergir entre eles. Não humano, não mamífero. Mas isso continua sendo possibilidade, não garantia. Pensar muito não basta. É preciso manipular, fabricar, armazenar, repetir, ensinar. Sem mãos livres como as nossas, mesmo uma espécie muito esperta pode parar antes da tecnologia. Sem primatas terrestres com mãos precisas, postura certa e vida social apropriada, o fogo pode continuar sendo só o evento natural. E sem fogo dominado, não há metal, cidade, motor, satélite ou câmera para registrar dinossauro nenhum. É aqui que o episódio muda de escala. O problema já não é imaginar dinossauros vivos hoje. É encarar a hipótese de que, se eles nunca caíram, talvez nós nunca tenhamos surgido. Nenhuma fogueira antiga, nenhuma lasca de pedra,
nenhuma pintura na caverna, nenhuma pegada humana em lama seca. O planeta continua ocupado, mas nenhum sinal dele aponta para nós. Se os dinossauros nunca fossem extintos e os humanos nunca surgissem, a Terra não seria menos viva. Seria mais viva do jeito dela, sem agricultura, sem concreto, sem indústria, sem nós. Num planeta sem humanos, ninguém escava, nomeia ou monta esqueletos em salão iluminado. Os dinossauros não viram passado, continuam presente. E ninguém está ali para chamar aquilo de era alguma. Sem o colapso do Cretáceo, baleias, elefantes, grandes felinos, primatas dominantes e muitos gigantes mamíferos talvez simplesmente nunca encontrem a mesma chance para existir. Imagine savanas sem cavalos, sem bisões, sem antílopes, sem humanos correndo a própria história. No lugar disso, outras linhagens, outros cascos, outras bocas, outros medos. E tem um detalhe cruelmente irônico. Se nós não existimos, não existem nossas guerras, nosso carbono industrial, nossa pesca em escala, nosso desmatamento em escala e nossa máquina global de extinção. Nenhuma estrada cortando floresta, nenhum porto, nenhuma barragem, nenhum arranha-céu, nenhuma luz urbana vista do espaço. O planeta continua ocupado, mas não por concreto. Quanto mais o tempo passa nesse cenário, menos a vida parece caminhar na nossa direção. E mais fica claro que o humano não era destino final. Era só uma rota entre muitas que precisavam de sorte demais. Nos mares, o efeito também seria brutal. Linhagens marinhas, costeiras e voadoras, ligadas ao velho mundo dos dinossauros, poderiam seguir caminhos muito diferentes. O planeta inteiro ficaria menos mamífero do que conhecemos. Poderia surgir uma civilização não humana? Talvez, mas talvez não. E esse talvez é importante, porque mostra como tecnologia depende de coincidências anatômicas, ecológicas e sociais muito raras. A Lua continuaria subindo, e ninguém a olharia perguntando como chegar lá. Nenhum telescópio, nenhuma matemática humana, nenhuma nave. Só um céu enorme sobre um planeta ainda reptiliano. Esse é o centro duro do episódio. A queda dos dinossauros não foi só tragédia para eles. Foi abertura para mamíferos, primatas, mãos, linguagem, cultura e tudo o que você chama de mundo humano. Talvez esse seja o ponto mais estranho de todos. Se o asteroide tivesse errado, ele não deixaria apenas dinossauros vivos. Apagaria por antecedência a chance de quase tudo que hoje chamamos de história humana. O planeta seguiria fértil, brutal, belo e vivo. O que desaparece nessa hipótese não é a biosfera, é o narrador humano que tenta entendê-la. Então a pergunta não é se os dinossauros dominariam a Terra até hoje. Talvez dominassem. A pergunta é outra. Se eles nunca tivessem caído, haveria alguém aqui para chamar isso de domínio? E se a verdadeira vítima da não extinção deles fosse a nossa ausência?